Salve Maria, a Virgem Maria e nossa santificação. Uma das razões por que tão poucas almas chegam à plenitude da idade em Jesus Cristo é porque Maria, que agora e como sempre é a mãe de Jesus Cristo e a esposa fecunda do Espírito Santo, não está bastante formado em seus corações. Quem deseja obter o fruto maduro e bem formado deve ter a árvore que produz esse fruto. Quem deseja ter o fruto da vida, que é Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem deseja ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter a sua esposa fiel, indissolúvel, a Virgem Maria. Persuadi-vos, pois, que quanto mais olhais Maria em vossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não de uma maneira clara e distinta, ao menos com um olhar geral e imperceptível, mas perfeitamente encontrareis a Jesus Cristo, que está sempre com Maria, grande, poderoso, ativo e incompreensível, e mais que o céu e em qualquer outra criatura do universo, está Cristo presente na Virgem Maria. Estas palavras de um dos mais autorizados intérpretes da devoção a Maria, no caso São Luís Grignion de Montfort, né? Estas palavras de um dos mais autorizados intérpretes da devoção a Maria nos dão ocasião para examinar o papel importantíssimo da Santíssima Virgem na santificação das almas. Maria é, de forma fundamental, o caminho mais curto e seguro para chegar a Cristo e por ele ao Pai. E aí está contida toda a nossa santidade. Deus assim o deseja e quer associar de tal modo a Maria nesse empreendimento divino da redenção e santificação do gênero humano, que na atual economia, sem ela, não seria possível lograr grande êxito. Não se trata, pois, de uma devoção, mas sim de algo básico e fundamental em nossa vida, na nossa vida cristã. Por isso temos querido recorrer ao papel de Maria em nossa santificação, em esta primeira parte da nossa obra, que se trata dos princípios fundamentais da vida cristã. Todos os títulos e grandezas de Maria arrancam do ato colossal de sua maternidade divina. Maria é imaculada, cheia de graça, corredentora da humanidade. Subiu em corpo e alma ao céu, para ser ali a rainha do céu e da terra, e mediadora universal de todas as graças, porque é mãe de Deus. A maternidade divina a coloca na altura, tão por cima de todas as criaturas, que Santo Tomás de Aquino, tão sóbrio e discreto em suas afirmações, não duvida, não tutibia em qualificar sua dignidade de, em certo modo, infinita. E seu grande comentarista, o cardeal Caetano, disse que Maria, por sua maternidade divina, alcança os limites da divindade. Entre todas as criaturas, és Maria, lembrando aqui, não está falando que Maria é deusa, que ninguém entenda assim, certo? Aqui está falando assim, depois de Deus não existe grandeza maior do que a Santíssima Virgem, né?
Entre todas as criaturas, é Maria, sem dúvida nenhuma, a que tem maior afinidade com Deus. E é porque Maria, em virtude de sua maternidade divina, entra a formar parte da ordem hipostática, em um elemento indispensável na atual economia da providência divina, para a encarnação do Verbo e a redenção do gênero humano. Como disse bem os teólogos, a ordem hipostática supera imensamente a ordem da graça e da glória, como este último supera imensamente o da natureza humana e angélica, e a qualquer outra natureza criada ou criável. A maternidade divina está por cima da filiação adotiva da graça, que esta nos estabelece mais que um parentesco espiritual e místico com Deus. Portanto, a maternidade divina de Maria estabelece um parentesco de natureza, uma relação de consanguinidade com Jesus Cristo. E como foi dito assim, é uma espécie de afinidade com a Santíssima Trindade. A maternidade divina, que termina na pessoa incriada do Verbo, feito carne, supera, pois, por seu fim, de uma maneira infinita, a graça e a glória de todos os eleitos, e a plenitude da graça e da glória recebida pela mesma Virgem Maria. E com maior razão, supera todas as graças grátis dadas e os carismas, como são a profecia, o conhecimento dos segredos dos corações, o de milagres, o de línguas, porque todos estes dons são inferiores à graça santificante, como ensina Santo Tomás. Deste modo colossal, Maria, Mãe de Deus, nosso Redentor, arranca o chamado princípio do consórcio, em virtude da qual Jesus Cristo associa intimamente a sua mãe a toda a sua missão redentora e santificadora. Por isso, tudo o que ele nos mereceu com mérito de rigorosa justiça, de condigno, ex toto rigori institutia, nulo mereceu também Maria, com distinta classe de mérito. Não conhecemos nada tão sintético, tão exato e também tão prático e piedoso sobre este assunto como o argumento de São Luís Grignion de Montfort, em seu precioso livro O Segredo de Maria. Oferecemos ao leitor uma síntese daqueles raciocínios e razoabilidades com frequência à base de suas mesmas palavras, da qual fala o santo Luís Grignion de Montfort. Primeiro ponto: a necessidade da santificação por meio de Maria. É vontade de Deus que nos santifiquemos. Segundo ponto: para santificar-se, devemos praticar as virtudes. Terceiro ponto: para praticar as virtudes, necessitamos da graça de Deus. Quarto ponto: para falar da graça de Deus, devemos também falar de Maria. Porque somente Maria encontrou graça diante de Deus, e para si e para todos, e cada um dos homens em particular. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem todos os santos da lei antiga poderiam achar uma graça dessa forma. Porque Maria deu o ser e a vida ao autor da graça, e por isso se chama Mãe Gratia, Mãe da Graça. Porque Deus Pai, de quem todo dom perfeito e toda graça descende como de uma fonte essencial,
dando-lhe ao seu divino Filho, lhe deu a Maria todas as graças. Porque Deus a escolheu como tesoureira, administradora e dispensadora de todas as graças, de sorte que todas passam por suas mãos, e conforme o poder que há recebido, reparte ela a quem ela deseja, como quer, quando quer e quanto quer. As graças do Eterno Pai, as virtudes de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo. Porque assim, como a ordem da natureza há de ter o filho, o pai e a mãe, assim a ordem da graça tem também Deus por pai e também Maria por mãe. Porque assim como Maria, nela foi formada a cabeça dos predestinados, no caso Jesus Cristo, a ela pertence formar os membros desta cabeça, que somos os cristãos, que não formam as mães cabeças sem membros. As mães não formam cabeças sem membros, nem membros sem cabeça. Quem queira, pois, que Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, deve deixar formar por Maria, mediante a graça de Jesus Cristo, que nela plenamente reside, para comunicá-la de certo aos membros verdadeiros de Jesus Cristo e aos verdadeiros santos. Ou seja, se na ordem natural acontece da mãe gerar a cabeça e os membros, também na ordem da graça, a mãe que nos foi dada como presente por Deus, também gerou Cristo cabeça e gera o corpo místico que é a igreja. Porque o Espírito Santo que se desposou com Maria e nela, por ela e dela, formou sua obra mestra, o Verbo encarnado Jesus Cristo, como jamais a repudiado Maria, e esta segue sendo sua verdadeira esposa. Continua produzindo todos os dias nela e por ela os predestinados por verdadeiros. De um modo misterioso, ela vai gerando a vida espiritual de Cristo em nós. Porque, como diz Santo Agostinho, neste mundo os predestinados estão encerrados no seio de Maria e não saem à luz e não saem na luz desta boa mãe sem antes terem sido conduzidos à vida eterna. Ou seja, Maria vai ensinando a dar os passos, vai orientando, vai indicando o caminho da luz, que é Cristo. E ela não vai desistindo de conduzir-nos até a nossa chegada ao céu. Por conseguinte, assim como a criança recebe todo o seu alimento da mãe, que dá esse alimento proporcional à sua debilidade, ou seja, se o filho está débil, doente, fraco, a mãe vai dar mais alimento ainda. Assim, os predestinados recebem o alimento espiritual e toda a força também de Maria. Claro que isso unido ao grande mistério de Cristo, como vai sendo colocado nesta grande obra, Teologia da Perfeição Cristã, ou Teologia da Perfeição Cristiana. De duas maneiras pode um escultor esculpir uma estátua de forma natural, ou com molde, tendo uma moldura. O primeiro procedimento ele é largo, ele é difícil, procedimento natural, né? Ele é exposto a muitos perigos. Um golpe só pode colocar tudo a perder. Um golpe só, mesmo que esteja quase pronta a obra. Mas o outro trabalho,
A outra forma, que é o molde, é muito mais segura e muito mais rápida. Ela é mais pronta, fácil e suave. E sem dúvida, essa outra forma está sob a proteção, sobre os cuidados da Virgem Maria. Então aqui é um pouquinho do livro Teologia da Perfeição Cristã, perdão, estou fazendo a tradução na hora, do espanhol para o português, embora não seja tão difícil, mas tem os falsos cognatos, né? Aí, vez ou outra, a gente gagueja aqui, perdão.